vamos falar agora do principal, talvez, assunto desse Notícias de hoje, que é o Marcos Braz fechado com o Dome, digamos assim. Nos bastidores, né, segundo informação do jornal O Globo, o técnico, a pressão no treinador é muito grande e alguns dirigentes já querem essa demissão, querem que o Dome saia imediatamente do Flamengo, mas o treinador tem uma proteção, um aval do Marcos Braz, que foi um dos caras que, se não fundamental, o principal fundamental assim, para conseguir a contratação do Dome. Ele foi na Espanha, conversou com ele, teve o Bruno Spindel também, mas o Marcos Braz, segundo fontes internas, né, nessa reportagem do jornal O Globo, ele falou que se o Dome sair do Flamengo, ele também pode deixar, ele entrega o cargo dele, porque foi uma aposta dele, então ele vê como se fosse, não um desrespeito, mas ficaria um clima chato, porque ele confia no trabalho do Dome. Então, como o Vicente falou, de repente essa coletiva de amanhã é até para prestar um apoio ao Dome, mas tem que cobrar. Não dá para ficar, não dá para a gente tomar um 5-0 assim, Letícia. O Marcos Braz é um cara que tem muita moral por conta de tudo que fez, o ano de 2019, as contratações, mas quando erra também não dá para ficar imune. O Dome a gente está vendo que não está dando certo, tem muita gente perguntando até quando o Flamengo vai nessa, né, de insistir com o Dome e tudo mais. Como é que você vê essa situação toda e esse posicionamento do Marcos Braz em deixar entregar o cargo de vice-presidente de futebol, caso haja uma pressão interna para que o Dome seja demitido, Letícia? Eu acho que o Marcos Braz, como você citou, foi a principal peça para trazer o Dome, né? Foi uma decisão, acredito que muito partiu dele, uma conversa dele com o Spindle, e assim, foi uma aposta realmente. A gente sempre comentou isso, que o Dome era uma aposta, talvez por um projeto a longo prazo ele seja a opção correta, mas o futebol brasileiro é imediatista, é um futebol de resultado, então perder não agrada a ninguém, e menos ainda aos torcedores brasileiros. Então, com essas 4 derrotas do Dome, vindo de um técnico que foi derrotado apenas 4 vezes, que é o mesmo número em 13 meses, e conquistou inúmeros títulos, é uma situação muito complicada. Já chegou bem carregado o Dome de toda essa responsabilidade. Então, o Marcos Braz faz a parte dele, que é o vice-presidente de futebol, em sustentar o jogador, o treinador, desculpa, porém, ainda mais sendo uma aposta totalmente sua, uma decisão totalmente sua. Acredito que a coletiva que ele convocou vai ser para prestar total apoio ao Domenech, como ele já vem fazendo. Não é a primeira vez que o Dome é questionado no cargo, foi questionado logo assim nas 2 primeiras derrotas, né, contra o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro, e o Braz fez uma coletiva também, demonstrou apoio. Acredito que ele vai fazer isso dessa vez, porém, não acho que o Dome consiga segurar no cargo por muito tempo. O Flamengo tem que vencer terça-feira. Se o Flamengo não vencer terça-feira, eu acho que não tem como mais para ele. E aí, não sei como seria a situação, porque em caso de demissão do Dome, o Braz falou que sai também. Isso é uma situação complicada, porque o Flamengo perde um homem muito forte no futebol. O Marcos Braz é o vice-presidente de futebol e é um nome importantíssimo no Flamengo, importantíssimo para o Flamengo fora do Flamengo, entendeu? Ele está sempre em contato com dirigentes do futebol europeu. Então, assim, perder o Dome e perder o Marcos Braz seria uma situação muito complicada. Não sei se o vice-presidente de fato faria isso, porque é uma decisão até arriscada, mas eu não sei se o Dome consegue segurar muito tempo no cargo, não só pela derrota, João, mas pela forma como o time está mostrando em campo. Porque ainda que o Flamengo tenha vencido 5 partidas com o técnico catalão, nenhuma delas convenceu. A melhor partida talvez tenha sido só do Fluminense, que o Flamengo fez uma boa partida. Uma partida contra o Bahia também foi uma boa partida, mas assim, nenhuma delas convenceu, nenhuma delas agradou 100% a torcida. Talvez nem até os jogadores, porque todos eles sempre comentam que ainda dá para fazer mais, e nem o próprio Dome, porque ele mesmo, apesar dele reconhecer, ele fala que ainda não está no que ele planeja, ainda não está no 100%. De fato, ele é um treinador que chegou e já foi jogar, não teve total tempo para conseguir conhecer 100% o elenco, que é uma diferença do Jorge Jesus, que chegou, teve a paralisação da Copa América, então teve
um pouco mais de um mês de treinamento, mas isso não justifica o futebol, porque além do Domi ser um problema, que ele com certeza é, os jogadores também são um problema. Então, assim, não dá pra gente cobrar somente o treinador e não cobrar o Gabigol perdendo gol, não cobrar o Gerson jogando mal, não cobrar o Everton Ribeiro fazendo firula, assim, né? Você até comentou que ele tentou dar uma caneta numa situação que o Flamengo estava assim, não precisava dar uma caneta, o Flamengo estava perdendo já. Então, assim, eu acho que é uma cobrança que a gente tem que ter de todas as partes. Tá tudo muito desconexo, né? Parece que ainda não deu liga, tanto os jogadores agora com o Domi, quanto os jogadores no coletivo mesmo. Em 2020, eles não fizeram uma partida lá 2019, lá Flamengo, como dizia o Jorge Jesus, João.